da dialética, e a aplicação disto se transformaria no materialismo histórico. Então, a dialética transformou-se como se fossem leis gerais da natureza, né? Então, leis generalíssimas, né? E essas leis aplicadas à realidade se converte no chamado materialismo histórico. Isso até hoje os marxistas, de certo modo, adotam a perspectiva stalinista. E o Lukács vai abandonando aos poucos, mas passa, e vocês vão perceber isso, quando ele desenvolve a teoria do reflexo, que ele vai em Pavlov para descobrir o reflexo materialista, e depois ele cai na ideia salutar, né, do Aristóteles, da mimesis, quando o Aristóteles vai dizer que a mimética, ela não é cópia, e ele até usa isso, não é uma forma fotográfica de revelar a realidade, né? Então, porque mesmo assim os meus companheiros, né, de história, eles dizem que o mimetismo é um mero registro, uma cópia, uma empírica do mundo. E o Aristóteles, quando ele formulou a questão do mitos e da poiesis, ele deixa muito claro que a história, ela registra o suceder dos acontecimentos, aquilo que se passa e se organiza, enquanto que a poética, ela refigura o mundo de uma forma artística, mas de tal modo que não é cópia. Ela põe a trama das ações, e nessas tramas das ações, os destinos humanos e essa decantação que ocorre, a catarsis, que é uma forma de purificação pela qual nós, pela própria transformação ocorrida no interno da obra de arte, nós somos afetados, os receptores. Então aquilo faz parte de uma alteração da nossa alma, né? Quer dizer, a alma aqui entendida como a subjetividade. Então, hoje, né, quer dizer, nós falamos um pouquinho do kantismo, né? Por favor, sempre entendam nos meus limites, né? Quando me perguntam o que eu sou formado, eu digo que eu fui jogador do Corinthians, ninguém entende. Fui músico do Johnny Alf, grande bossa novista, né? Um negro maravilhoso que não foi reconhecido na história musical brasileira, talvez por ser negro e gay, né? Então eu acho que ele ficou escanteado na época histórica dos anos 50 para os 60, vejo que eu sou velho, era nessa época que nós tocávamos, eu era menino, né? E eu me sinto muito mais outras coisas do que isso que eu estou falando para vocês, que é a área mais complicada da filosofia, e particularmente deste ramo que o Lukács quer desenvolver, da estética, e que o grande formulador na área da filosofia, desse plano genérico, né, desse plano histórico, quem faz é o Hegel, né? Mas lembrando-se que Hegel, então, mais do que Kant, porque Kant ele dividia também essa parte do mundo, né, como sendo uma parte da razão prática pura, que cuidava da moral, de uma crítica da razão pura, que cuidava do conhecimento, mas a formação de conceitos da natureza, né, e o plano da crítica do juízo, onde ele vai falar do ser vivo e vai falar de um reino de fins da natureza, pelo qual ele desencadeia uma última causa da natureza, que é a cidadania universal. É a humanidade alcançar um ponto pela qual o Estado seria um Estado de direitos. É como algo que a humanidade procura até hoje e não sabe que tem em pé nas preocupações do Kant de uma realização de uma humanidade moral. Tanto é que a Segunda Internacional vai achar que o socialismo deveria ter uma filosofia, e eles vão buscar essa filosofia em Kant, e o Kant, na medida em que ele, com seus imperativos categóricos, ele põe uma ideia reguladora ética que seria um mundo justo, um mundo socialista. Então o socialismo se transforma num âmbito moral, né? Então a esquerda do século XX, esta ligada à Segunda Internacional, e depois particularmente ao Bernstein,
que desenvolve a democracia como um valor universal que se situa acima das classes e que aqui no Brasil, pelas mãos do nosso amigo Carlos Coutinho, entrou pelo Partido Comunista, a chamada via eurocomunista, né, que considerava a democracia como um valor à parte das classes. E isso em contraste, em contradição com as teses do Marx, pelas quais a política nasce das contradições sociais. Ela não pode beirar acima, né, nem como um ser puro de uma racionalidade que cria a moralidade, né, um plano ético, tem-se os imperativos categóricos, pelos quais, no caso do Kant, ele independe da experiência. Quer dizer, age de tal modo que por tua ação você não faça no outro meio. Isso é um imperativo categórico. Para o Kant, ele vem da razão pura, ele não vem de nenhuma ilação pelos conflitos de deveres, pelas contradições sociais do mundo. E no caso agora aqui do Hegel, ele vai se contrapor inteiramente ao Kant nesse plano, inclusive, porque para ele o plano ético, o plano moral, nasce das contradições do mundo, da vida, né? E a estética kantiana, que ela ficava no plano dos sentimentos de prazer e desprazer no gosto, no caso do Hegel, ela se põe como um momento do espírito. Quer dizer que então, para o Hegel, a história do mundo ela é formada por um ser, né? Por favor, quando a gente fala essa palavra ser, é o contrário do que vocês estão pensando. Ser é uma ideia. Engraçado. Porque você pensa ser, você está pensando em algo palpável, algo tangível, algo sensível. E o Hegel está falando que o ser contém em si o nada. Quer dizer, o ser mais amplo, mais geral é o espírito. E esse espírito é algo que ele se externaliza na forma material de natureza e humanidade, mas ele se externaliza enquanto um ser alienado. Quer dizer, o ser no mundo, ele não tem consciência daquilo que ele vai se construir. Então, na medida que o processo do trabalho, né, quer dizer, indivíduos precisam trabalhar, precisam se conectar com a natureza, precisam transformar na natureza suas vidas, eles vão formando determinados momentos institucionais da vida, ele vai mostrando como que impera nessa processualidade a razão. Então quer dizer que esse ser, ele se transforma numa razão operativa no mundo, porque ele orienta com um telos os caminhos que nós praticamos sem saber para onde vamos chegar. E este mundo que vai sendo constituído, ele vai se constituindo de determinadas etapas, e essas etapas são momentos, ou se tem razão, ou não se tem a racionalidade presidindo da liberdade. E por isso que ele detecta momentos elevados da cultura. E esses momentos elevados, por exemplo, que ele eleva, um deles é a Grécia, né, o mundo antigo. E o mundo antigo, porque o indivíduo não se autonomiza da comunidade. Quer dizer, o indivíduo está atado aos destinos do todo. E por isso que ele, na sua Fenomenologia do Espírito, de 1807, então vocês estão lembrados, o Kant morre em 1804, né? O Hegel já está em Viena fazendo então a sua obra Fenomenologia do Espírito. Ele a divide em 3 partes, né? De um espírito subjetivo, um espírito objetivo, um espírito absoluto. E o espírito absoluto, que seria esses momentos mais elevados da consciência na história, que toma consciência do mundo enquanto conceito, mas ou enquanto instinto, ou enquanto representação, mas enquanto produção do mundo. Quer dizer, para Hegel, a consciência é produtora do mundo, enquanto que para o Feuerbach, como nós vimos, o pensamento ele é passivo em relação ao mundo, ele compreende as coisas que estão no mundo, enquanto que para Marx a consciência é o elemento necessário do corpo teleológico. Quer dizer, a atividade humana, e particularmente o trabalho, é um ato de transfiguração dupla, transfiguração do mundo em coisas que não existem e transfiguração de cada qual de nós, que se modifica ao externar
as capacidades subjetivas, que se transformam em seu contrário. A da ação subjetiva vira objetivo. Então as ideias de Hegel viram um livro, e a hora que eu plasmo e leio os livros do Hegel, eu me modifico. Então, quer dizer, a capacidade subjetiva do produtor e a minha apropriação são atos de transitividade ou de dialética. E o Hegel introduz uma ideia que já estava lá atrás, no Vico, que o mundo é processual. O mundo é um processo histórico. E todo processo histórico tem gênese, tem origem, tem momentos originários, desdobramentos a partir desses momentos, transições, modificações, saltos e mortes. O mundo também tem mortes, mas a morte traz em si o nascedouro do novo. Quer dizer, o historicamente velho e o historicamente novo estão sempre impregnados como momentos constitutivos do processo, e esse processo contém história. Então o Hegel traz isso no Vico com uma diferença. Eu já falei isso numa aula anterior. Em Vico, o processo histórico não é atado num só processo. Cada processo social, ele é diferente do outro. O que eu posso fazer é, a partir de processos diferentes, eu posso puxar traços comuns entre eles e formar idades. A idade divina, a idade heróica e a idade da razão. Como se fosse, no caso do Augusto Comte, aqueles momentos do divino, do metafísico e do positivo. E o mundo do Comte chega no ponto final da positividade, positivismo. Enquanto para Vico, o mundo faz uma história, vamos dizer assim, circular e elíptica. Ela sempre se modifica e forma e determinações que se repetem, particularmente nas formas políticas, como Maquiavel e como outros que reproduzem uma história quase que circular. E no caso do Hegel, diferentemente então do Vico, e aqui o próprio Lukács diz, não há sinal de nenhuma citação que o Hegel diga que leu Vico. O Herder leu, mas o Hegel não fala do Vico, é impressionante. Teve um congresso, Vico e Hegel, que eles tentaram desvelar aonde que passagem que o Hegel leu o Vico, aonde que ele cita, e ele não cita. Nós sabemos que o Marx cita. O Marx fala, La Salle, olha o que o diabinho do homem falou, os homens fazem a história, mas não como a desejam. É do Vico. E que o Marx põe no introito do 18 Brumário, 52. Então vocês vejam que Hegel será um parâmetro para Lukács em vários momentos. Ele será parâmetro quando ele escreve História e Conceitos de Classe, que ele pensa a dialética revolucionária como identidade do sujeito e do objeto. O proletariado se identifica com a revolução, numa identidade, portanto, que um traz o outro. Depois ele vê que equívoco que ele fez, ao mesmo tempo que ele se aproxima do Kant, na medida em que a arte tem um mundo próprio, e o Kant vai dizer que a arte ela é uma arte desinteressada, quer dizer, ela ela tem uma existência, mas ela não pode ser conceitualizada, portanto ela não passa pelo crivo da razão pura, ela não passa pelo outro campo prático, mas ela tem um plano pelo qual ela se constitui como um mundo próprio. E essa ideia do Hegel de mundo próprio também estará presente, mas particularmente como um momento do espírito, o momento pelo qual o espírito toma consciência da totalidade da vida. E este momento é a arte na Grécia. Então, na Fenomenologia do Espírito, ele cita poucas obras, porque dá raiva desses homens, porque eles põem um grau de abstração, e você quer assim um exemplo. Fala de futebol, fala assim de música, fala uma coisa do nosso cotidiano, e eles ficam num plano tão elevado, mas num dado momento ele fala da Antígona, e num dado momento ele fala do sobrinho de Ramon, do iluminismo. Então aquilo que a gente quer encontrar, alguma discussão de alguma obra de arte palpável, porque veja, como é possível fazer uma história da estética, uma história das obras de arte sem elas? Todos partem que as obras de arte existem. O
Kant, como elas são possíveis. O Lukács também, no início, como elas são possíveis. Lembrando que o Kant originário, o Lukács originário kantiano, ele pensa que a realidade empírica ela está alienada. E a arte é um contraponto que não se contamina com a realidade. Olha, é muito diferente do Lukács da estética, pelo qual a arte sai da vida cotidiana assim como a ciência, quer dizer, nós partimos do mundo cotidiano e não pode ser diferente, né? A arte aparece então como reflexo, teoria do reflexo, mas também melhor ainda como mimesis, como um caráter mimético. Então, para começar, eu sempre falo um bate-bola com vocês, mas só eu que jogo, eu fico com a bola, né? Passo a bola para vocês, né? A estética hegeliana tem que ser situada no âmbito daquilo que o Marx denominou miséria alemã. Por favor, antes dele, os alemães já falavam, não é que o Marx inventou, e o Lenin, fazendo aquele famosa comparação com os Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Itália, Japão, mas comparando a via prussiana com a via americana, o Lenin então vai estipular essa noção de via prussiana no plano econômico, no plano agrário, mas profundamente dando características ontológicas da via, que essa característica significa que a Alemanha tem um caminho sinuoso, um caminho retardatário, um caminho regressivo, um caminho antidemocrático, sem revolução burguesa. Quer dizer que a via prussiana não se transitou de um mundo agrário para um mundo urbano industrial por uma forma revolucionária. Não tem uma burguesia revolucionária. Enquanto nos Estados Unidos, ela se processa um pouco mais ligeira. Ainda que teve escravidão no Brasil, ela faz um caminho mais rápido. E a partir daí, é óbvio, o Lenin está se balizando no Marx, que chama o caso europeu, a França, a Inglaterra, como se fossem os casos clássicos. Enquanto que a Alemanha, Itália, Rússia são caminhos não clássicos. E aí que o Lukács vai falar da particularidade, quer dizer, uma universalidade determinada, como o Hegel dizia, e essa universalidade determinada, ela se manifesta como uma particularidade que põe outras singularidades. Então, a particularidade da via prussiana não é meramente para o caso alemão, prússio, da Prússia, mas é também para o caso russo, é também para o caso japonês, é também para o caso italiano, né, que o Gramsci falava de revolução passiva ou revolução-restauração, aquela transformação pela qual não se põe por um processo democrático, revolucionário, e as massas são excluídas. Ora, o Marx, numa colocação dessa natureza, por favor, que aquela cidadã preciosa ficou distante de mim. O Aldo me fala que não tem problemas, né? Mas eu fico temeroso que a água cabe. Isso significa, então, que na ideologia alemã, você sabe que é um texto de 1845, só foi publicada em 1932, o Marx diz o seguinte, se vocês me permitirem, né? E aqui eu vi que vocês estão me permitindo quase tudo, eu falo besteira. A situação da Alemanha, no final do século passado, por favor, ele está escrevendo no século XIX, quer dizer, século passado, XVIII. No século XVIII, 1800, a Alemanha tem 269 pequenos estados. Eu não consigo pintar um mapa dessa Alemanha. Quantas canetinhas de cores eu preciso ter para fazer mais de 200? Se fosse fazer o Brasil, ainda mais de 25 eu sei. Mas 200 e poucos pequenos estados eu não consigo imaginar. E o Marx, como vivenciou este mundo, ele sabe dos fenômenos sociais que essa dispersão e não ter uma unidade nem territorial, nem unidade imperial, né, e nem burguesa,
Quer dizer, vocês já imaginaram o que significa uma unidade de classe? O que é classe proletária nesse momento? O que é campesinato? O que é burguesia? É como pensarmos o Brasil de começo do século XX e falar da burguesia paulista e a burguesia carioca. E não entender por que a burguesia paulista quer fazer uma semana de arte moderna. Por que ela quer hegemonia cultural contra a burguesia carioca? Não, a gente não entende muito dessas lutas burguesas aqui dentro. Mas, na Alemanha, essa burguesia ela é dispersa, fragmentada. E o Marx nos dá, olha que loucura, né? Por que razão, no Kant, nós não temos uma consciência burguesa direta? Por que na Inglaterra nós temos? E por que na Inglaterra o pensamento inglês ou escocês, ele é empírico, ele é direto, ele é industrial, ele é mecânico? Então você tem Hume, você tem grandes pensadores que são materialistas. Por que na Alemanha é idealista e o Kant deposita a transformação na boa vontade? Por favor, não é a boa vontade do canal 13. Você liga a televisão, o cara vem orar para nós e faz o descarrego, né? Tira a alma de um corpo, assim joga fora. Não é isso. Esta moral pela qual orientaria a nossa ação na vida cotidiana, pelo menos enquanto ideia reguladora, uma ideia que eu posso usar como ginástica ética. Eu me modifico e viro um homem virtuoso se eu usar princípios morais racionais, não religiosos de me surrar. Essa passagem é muito engraçada no Kant, porque ele fala daqueles famosos santos, né? Que o cara tinha uma ereção, um desejo sexual, ele ia numa urtiga e se deitava e se cortava todo, para se punir. Por que ele pensou em maldição? Puxa, sexo é tão bom, né? E o cara se cortando. E o Kant dizia, não precisa se cortar, não precisa se dilacerar. O dilaceramento que você tem que fazer é a virtude pela razão, pelo princípio moral que te regula naquilo que você está fazendo. Se você fez uma perversão, pense a crítica da perversão para não praticá-la mais, para não ficar se açoitando a cada momento que for necessário. Isso que ele está dizendo sou eu. É o Kant, eu até pus aqui na... Se vocês quiserem ler depois, eu pus aqui no texto, né? E o Marx, por favor, olha o que ele vai dizer. A situação da Alemanha, me perdoe que eu estou lendo um texto grande, o texto é magistral. Você quer que eu fique aqui? Eu posso sentar lá. A situação da Alemanha, no final do século passado... Oi, Mia, aqui me tens de regresso. Desculpa, estou... Eu vim aqui no debate, outros estudantes, vocês nem reconhecem isso, né? Eu não sou líder, não sou líder. Então veja, a situação da Alemanha se reflete plenamente na crítica da razão prática de Kant. Enquanto a burguesia francesa se alçava ao poder mediante a revolução mais colossal que a história conheceu e conquistava o continente europeu, escrevi errado, enquanto a burguesia inglesa, já politicamente emancipada, revolucionava a indústria e subjugava politicamente a Índia e comercialmente o resto do mundo, os impotentes burgueses alemães só conseguiam ter boa vontade. Kant se contentou com a simples boa vontade, mesmo que ela não desse qualquer resultado, e situou a realização dessa boa vontade, a harmonia entre ela e as necessidades dos indivíduos no além. Essa boa vontade de Kant corresponde totalmente à impotência, ao abatimento e à miséria dos burgueses alemães, cujos interesses mesquinhos nunca foram capazes de evoluir para interesses nacionais e coletivos de uma classe. Olha que interessante. E ele não conheceu a burguesia brasileira. Ele não conheceu o que é uma classe mesquinha, arrogante, tosca, covarde, né? Baixo padrão. Mas aqui você tem um alto padrão que dá figuras como Kant, como Hegel, que são ideólogos burgueses, mas com uma burguesia impotente no plano prático. Então Marx vai mostrar que o idealismo é essa separação, essa disjunção. Quer dizer, você não tem uma burguesia revolucionária que possa realizar um papel
de fazer avançar as forças produtivas, de incorporar as massas no mercado, mas ela deixa esse poder aos Junkers. E os Junkers são aquela nobreza rural que se moderniza. Então Marx vai falando que ela vai assumindo desde a reforma, né? Lembre-se que para o Hegel a reforma é o ponto mais elevado daquele momento, porque a reforma colocou, Lutero colocou, que o indivíduo é livre por si para falar com Deus. Gente, isso é extraordinário. Em 1517, as suas 95 teses que ele afixa, ele coloca o seguinte: o crente tem que falar com ele é Deus, diretamente, sem a mediação da igreja, do sacerdote e do latim. Vocês conseguem imaginar que naquela época você não podia rezar a não ser em latim? E ele propõe que se reze na sua língua. O rei, eu acho uma revolução, porque coloca a liberdade do sujeito, da subjetividade, na busca do absoluto. Te abre para a ideia de liberdade, te abre para a ideia de uma busca da liberdade subjetiva. Todavia, como o próprio Lukács, no Assalto à Razão, vai dizer, o protestantismo coloca no plano externo a subserviência do súdito ao príncipe. Quer dizer que quando estoura a Revolução Camponesa em 1525, o Lutero pede para os camponeses não fazerem revolução, adotarem a hierarquia já dada, que os príncipes governam. Você é livre na parte subjetiva com Deus, mas não na parte externa. Então é muito curioso como a ideologia do protestantismo é aquilo que o Engels dirá, é uma ideologia de lacaios, é uma ideologia de súditos, né? Bom, feito isso, ainda na ideologia alemã, ele vai dizendo, grande parte da velha nobreza feudal havia sido destruída nas guerras camponesas, o que restou foram os príncipes de minúsculos estados imperiais, que aos poucos foram conquistando uma considerável independência e que imitavam a monarquia absoluta em proporções minúsculas e próprias das cidades pequenas, ou proprietários de terras menores, que em parte desperdiçavam seu mirrado patrimônio nas pequenas fazendas e depois passaram a viver de cargos menores em pequenos exércitos e secretarias de governos, ou os Junkers, quer dizer, a grande nobreza prussiana, que levava uma vida da qual o mais modesto squire ou o gentil homem da França teria se envergonhado. A agricultura foi praticada de tal maneira que não representava nem um parcelamento, nem um grande cultivo e que, apesar das persistentes servidão e corvéia, nunca chegou a empurrar os agricultores para a emancipação. Tanto porque esse tipo de prática não permitiu o surgimento de uma classe ativamente revolucionária. Bom, uma burguesia revolucionária que pudesse levar essa situação a uma nova condição. Então, tudo isso está nas páginas 191, 92, 193, 194, onde o Marx, vocês falam assim, poxa, mas quem escreveu a ideologia alemã é Marx e Engels. Por que você está falando de Marx? Porque a letra é do Marx. Nos manuscritos, você tem o que o Engels escreveu e o que o Marx escreveu. É que nem a Sagrada Família, né? Que o Engels escreve uma carta para o Marx dizendo, Marx, tira meu nome, vai. O Marx, não senhor, vou deixar meu nome. Você escreveu 300 páginas, eu 6, não tem sentido. É lógico, o Engels escreveu muito mais, mas o que eu quero dizer é que é uma desproporção às vezes. Às vezes a letrinha lá, só a mulher dele entendia, né? Ninguém entendia a letra do Marx, né? Você sabe que ele foi reprovado, né? Ele ia trabalhar com uma estação de trens, era só marcar o trem que saía e passava, ele foi reprovado. Coitado, por causa da letra, né? Bom, mas o que nós queremos dizer? Na última linha aqui, a fragmentação dos interesses correspondia à fragmentação da organização política, os pequenos principados e cidades-reinos. De onde viria a concentração política num país ao qual faltavam todas as condições econômicas para ela? Aí vocês entendem que a Alemanha não teve um economista político. Aí vocês entendem que não houve a construção de um mercado capitalista com acumulação para você poder compreender a lógica burguesa da acumulação lá dentro. Então o Marx vai mostrar como esses ideólogos querem realizar numa baita de uma filosofia, que
É extraordinária essa filosofia. Quer dizer, o Kant quer buscar na história um fio condutor que leve a cidadania e a paz perpétua e o Estado de Direitos. O Hegel quer ver na história nada mais, nada menos do que uma necessidade histórica da consciência da liberdade presidir o planeta. A Alemanha. Né? Agora, eles são determinados socialmente, porque enquanto o Kant propõe uma república, o Hegel propõe uma monarquia. Bom, como é que eu posso querer a liberdade realizando no espírito, no estado de eticidade, realizando e condicionando a vida, se eu quero uma monarquia prussiana? Algo está esquisito. Ele morre em 1831, quando na Inglaterra, meses antes, está se discutindo o Bill da Reforma, está se discutindo a ampliação dos direitos parlamentares. E o Hegel vai ser contra, porque ele acha que se as massas forem além do que os proprietários, pode dar uma revolução. Então o temor deles, tanto do Kant como de Hegel, é um processo revolucionário. Todavia, não um processo revolucionário mental. Quer dizer, se eu desvelar pelo plano filosófico, eu entendo os caminhos que podem ser. E a arte, no caso do Hegel, ela é um dos momentos do espírito absoluto. O mundo antigo, quando o indivíduo está atado à comunidade e os seus destinos estão atados aos destinos da comunidade, aí você tem então a epopeia antiga, como ele vai classificar, e aí nós temos então esse elemento que o Lukács vai se aproveitar e jogar para o plano da economia, mas também da cultura. Quer dizer, graças ao Lukács, nós temos a ideia da via prussiana no âmbito cultural. E é isso que a escola de Frankfurt, quando Felix Weil recebe a proposta do seu paizinho, o seu Hernan, que está, o Hernan, né, que está lá em Buenos Aires, hein? Cadê minhas amigas argentinas? Ele era fazendeiro lá na Portenho, um alemão. E ele dava dinheiro para a Universidade de Frankfurt, sobre o Meno. E o Felix Weil é chamado para, junto com a filha dele, cuidarem da fazenda. E o Felix Weil fala: não, paizinho, eu quero ser marxista. Sem partido, hein? Eu quero cuidar de um instituto, etc. Então, o dinheiro que ele já tinha dado antes vai servir para um instituto de pesquisa, e o Lukács e Koch serão dos primeiros a falarem para o Félix. E o Lukács fala desses elementos, né, da via prussiana, mas da coisificação. Quer dizer, um dos primeiros discursos que o Lukács vai, de certo modo, impregnar o ambiente da Europa, particularmente a França e parte da Alemanha, é sobre a reificação, né? Um capítulo, inclusive, do Histórico Conceito de Classe. E aí vocês têm essas ideias que o próprio Lukács desenvolve da miséria alemã, da via prussiana, que parte daquela ideia do Marx, de 43 para 44, está no segundo parágrafo, quando Marx diz o seguinte: a Alemanha compartilhou das dores desse desenvolvimento sem chegar a participar de seus benefícios, de sua satisfação parcial. Assim, pois, a Alemanha se encontrará numa bela manhã no nível da decadência europeia, antes de jamais ter se elevado até o nível da emancipação europeia. Então quer dizer que o Marx e o Lukács começam a bater nessa tecla. O que o condicionamento social, essa fragmentação, essa dispersão, quer dizer, se ela não é mecânica, ela propicia este mundo, essa separação. E nós vimos, então, na semana passada, que o Kant enxergava claramente essa discrepância entre aquilo que a Alemanha tinha que cumprir e que outros povos estavam cumprindo, e aquilo que estava retardatária por conta dela não ter uma filosofia da história e postulados jurídico-políticos. Então ela queria uma reforma, ele queria uma reforma do Estado, mas a partir de uma filosofia da história, de um telos da história. Ora, o idealismo, segundo Vlachos, é a consciência da separação e da tensão eterna entre o inteligível e o sensível. E
o Ricardo Terra dirá, a partir de Kant, a política passa a ser pensada junto com a história. No caso, uma política reformista liberal, apesar de baseada fortemente no Estado, está de certa forma garantida pelo sentido da história. Desta maneira, ele se apoia no Paulo Arantes, professor da USP, que diz: procura-se resolver na Alemanha a questão de como produzir a ordem burguesa pós-revolucionária sem passar por uma revolução global da realidade. Este é o programa do idealismo, do Kant e do Hegel. Bom, e para quem quiser ver mais na história, existe um professor chamado Jacques Droz. Ele tem um livro chamado Alemanha, a formação da unidade alemã, e reúne esses pontos que estão dizendo dessas características. E lá no final, ele vai dizer o seguinte: assim como a soberania popular, essa ideia burguesa, não entra na Alemanha, o atraso alemão no campo da cultura política se manifesta em 3 aspectos: a ausência de uma burguesia consciente de seus interesses, apego ao particularismo e aceitação do absolutismo como centro do Estado territorial. Então isso se mantém nesse plano. Bom, nós vimos que no Kant, como a ética não nasce dos princípios da vida, mas sim de princípios racionais, as tais máximas, com dever categórico, e como que o indivíduo, na sua natureza de homo numeno, ele é um homem sensível, dado a 3 inclinações, estão lembrados? Ele é um ser egoísta, porque ele quer mais riqueza, ele quer mais poderes, ele quer mais privilégios. E o modo pelo qual a gente não leva a guerra de uns com os outros comuns é exatamente o Estado moldar em princípios jurídico-políticos as desavenças. É um pouco como o mundo contemporâneo tem agido. Quer dizer, se a gente fizer uma reforma política, o Brasil dirime as suas contradições com a Dilma e com o Eduardo Cunha. É como se o mundo passasse por essas dimensões e ocultasse o central, que é exatamente o modo de produção. Bom, a proposta do Kant é essa ideia da paz perpétua, da realização de um direito internacional que unifique todas essas formas. E aí eu fiz uma homenagem ao Renato, citando a nossa querida Agnes Heller, uma das poucas a serem citadas na estética do Kant, e ela diz o seguinte, que o Kant opera com esses 2 termos, a ideia da humanidade tal como deveria ser, e o conceito de humanidade existente com as possibilidades inerentes à sua existência. O homo fenomeno existe no tempo, tem, portanto, uma história, é cognoscível porque é um fato da experiência. O homo numeno, ao contrário, é ideia, por aquilo que não se pode aplicar à visão da própria época, é assim mesmo incognoscível. O mundo moral, diz o Kant, denomina esse mundo na medida em que se ajuste a todas as leis morais, é um mundo moral. Este mundo é simplesmente pensado como um mundo inteligível, posto que se faz abstração de todas as condições ou fins, de todos os obstáculos da moralidade. Quer dizer, não nasce dos obstáculos da vida, isso que é profundamente maluco. E a Agnes Heller acredita, e aí o Renato tem que resolver, que o Kant, no fundo, veja, ele não pode partir do capitalismo, porque o capitalismo é baseado numa corrupção. Eu só sou rico, burguês, se eu exploro aquele desgraçado que não tem nada. Ele não pode tirar a ética deste plano da própria vida, que é a vida social burguesa. E a Agnes Heller vê que nessa forma dele criticar esse modo do progresso, ele desenvolve também no seu interior uma utopia. Então ela termina dizendo isso, a utopia kantiana não é possível na sociedade burguesa. Quer dizer, como é que eu posso agir não fazendo do outro um meio para o meu fim? Como que eu posso agir sendo que na minha ação o gênero seja consagrado? Ora, se eu ajo só sobre meus interesses, como é que eu posso ter interesses comunais? Então, ao colocar esse problema, a Agnes Heller fala que ele está colocando um baita de problema. É possível a vida livre entre nós? Ou não? Ou os liberais venceram?
ou o PMDB venceu, ou o agronegócios venceu. O mundo é dos egoístas, vence quem tem mais propriedade. Será que é isso? A humanidade venceu? A Agnes está falando que o Kant, ao colocar que o mundo pode ser um devir, pela qual o dever ser, ele é impossível de agir plenamente, porque nós somos egoístas, mas ele pode regular as nossas ações, desde que cada um tenha ginástica ética. Faça um exercício na vida, pelo menos, ser mais humano. Então ela diz que o Kant abre para uma sociedade utópica. O outro nome, então, que a gente ficou de ver hoje, é um cara chamado Frederico Wilhelm Georg Hegel, né? Este homem, ele era seminarista, e graças aos seminários, que ele tem aqueles amigos, Hölderlin, Schelling, que se encontram para serem ordenados, né, pastores protestantes. Esse curso deles tinha muita filosofia, muita história, muitas línguas. Eles se tornam loucos. Então pense que essas pessoas são pobres. Pense que o Kant era preceptor. Eles não tinham livros para comprar, mas eles encontram muito dessa literatura nos ricos que chamavam para ser preceptores, mas também por esses locais onde você tinha quase um mantenamento daquilo que se produzia no mundo com aquilo que era necessidade para eles. Pensem vocês que este homem lê a economia política inglesa, escocesa. Então, os primeiros caras a incluir na sua tese o trabalho. Só que o trabalho com uma astúcia da razão. É uma coisa maluca também. Porque ele vê o trabalho, vê a transformação que o homem opera, a inscrição da finalidade, o pôr teleológico na coisa. Mas ele acha que quem realizou isso não é o cara que fez, o camponês. É a razão que opera para que ele faça isso. É como se fosse uma mistificação religiosa de que o mundo que opera em nós é sempre o mundo do conceito, é sempre o mundo do instinto, da ideia, da representação. Então este homem, então, que foi seminarista e que aos 8 anos, 17 para 18, eles plantam uma árvore, o Hölderlin, etc., que é a árvore da Revolução Francesa, 1700, ele nasceu em 1770, quer dizer, 1789, eles estão plantando essa árvore como um simbolismo de que eles pretenderiam levar a liberdade, a discussão da liberdade para as terras alemãs, né? Então, nesse sentido, na sua obra Fenomenologia do Espírito, ele diz e declara uma coisa no item 11. Por favor, tem uma edição, essa edição é da Vozes, a Vozes acho que está embaixo, né, a 30%, chama-se Fenomenologia do Espírito, já está na 7ª edição. Vejo que o velhinho continua vendendo, está que nem o Elvis Presley, né, e aquele cantor Michael Jackson, né, o best-seller, você sabe, é um morto, né? O cara que mais vende no mundo já morreu. E esse cara que já morreu continua vendendo em 7ª edição da Fenomenologia. E o que ele diz? Não é difícil ver que o nosso tempo é um tempo de nascimento e de início para uma nova época. O espírito rompeu com o mundo de seu ser aí e de seu representar, que até hoje durou. Está a ponto de submergi-lo no passado e se entrega à tarefa de sua transformação. Certamente o espírito nunca está em repouso, mas sempre tomado por um movimento para a frente. Esse desmoronar-se gradual, que não alterava a fisionomia do todo, é interrompido pelo sol nascente, que revela num clarão a imagem do novo. Quer dizer, o Hegel já coloca a ideia, 1807, é aquele momento que ele assiste à invasão napoleônica, 1806, o Napoleão passa pela janela dele, né? É famosa aquela cena, que ele fala que abre a janela e vê o espírito do mundo a cavalo, né? Não é brincadeira, é piada, mas piada de mau gosto, né? Você vê o Napoleão passando até o lado, né? Mas é a ideia de que finalmente o mundo estava a se revolver, né? E aquele mundo passado era aquele mundo que ficou para trás, é aquele mundo que envelheceu, e o mundo que envelheceu dá entrada ao novo. É aquele processo histórico
de uma dialética de contradições. Quer dizer, o Hegel coloca, é um dos primeiros filósofos, não o único, é óbvio, né? Você tem o passado, você tem o próprio Vico, etc. e tal, mas a ideia básica dele, a categoria da identidade da não identidade. Vou repetir. Hegel dirá, e a categoria básica é uma só, é a contradição. É a categoria da identidade com ela mesma e com ela não mesma. Com a diferença. Quer dizer, o mundo não é como os positivistas falam, é o ovo ou é a galinha? É isto ou é aquilo? Como é que aconteceu o caso? Foi assim ou foi aquilo? O mundo é processual. E se ele é contraditório, passam por vários momentos, vários fatores. Se ele é complexo ainda, pior para nossas análises. Porque ela envolve N elementos que compõem o mundo, mas contraditórios. E o que acarreta isso? É que um passa a ser outro pela mediação do outro. Então, uma análise que eu faço de um processo é a posição que o objeto ocupa na dinâmica. Uma coisa pode ser uma coisa aqui e outra coisa ali. Veja o Marx quando analisa, contrariamente aos economistas, na crítica da economia política, o Marx fala, olha, os economistas põem que existe a produção, a distribuição, a circulação e a troca. Eles esquecem que a distribuição é o momento da produção. Como é que os trabalhadores estão divididos na hora que vão trabalhar? E os capitalistas? É na produção, mas isso é a distribuição como o momento da produção. E assim ele vai mudando as posições. Mas não que ele vai mudando, é que a realidade nos processos muda as posições. Compreender dialeticamente é compreender a identidade da identidade e da não identidade. Tão simples como isso. Só que a gente não consegue fazer. A processualidade histórica movida por contradições. A categoria da identidade e da não identidade. Com efeito, a coisa mesma. Olha que eu sofria quando meu professor era o Gildo Marçal Brandão, no segundo ano, ele dava o Hegel, e a gente passava o dia inteiro lendo essa frase, para descobrir o que era a coisa. Porque tinha uma música do Ivan Cury chamada A Coisa, mas a coisa era uma coisa que boiava, então era uma coisa que cheirava mal. Estou brincando, vocês não riem nem de piada, não vou mais fazer piada. Com efeito, a coisa mesma não se esgota em seu fim, mas em sua atualização. Nem o resultado é o todo efetivo, mas sim o resultado junto com o seu vir a ser. O fim para si é universal sem vida, como a tendência é um mero impulso ainda carente de sua efetividade. O resultado nu é o cadáver que deixou atrás de si a tendência. Igualmente, a diversidade é, antes do limite da coisa, está ali onde a coisa deixa de ser, ou que é a mesma coisa que não é. Fácil, né? Mas é óbvio, né? Se eu vejo a coisa como um processo, pense num trabalho. Quando um processo do trabalho termina, ele dá um resultado. Mas o resultado apropriado e feito outra coisa, ele é a tendência que deixou o cadáver nu. Quer dizer, as coisas vão se deslocando na posição. Aquilo que acaba é aquilo que está começando no outro ponto, é o vir a ser. Eu não posso estudar o mundo por aquilo que aparece. Se eu estudar a imediatez do mundo sem as mediações que compõem a totalidade, eu não compreendo nem aquilo que me aparece e tampouco o vir a ser. Como é que um cara doido, maluco, pode escrever o seguinte: a continuar as coisas como estão, a tendência do capitalismo é o mundo concentrar-se em poucos monopólios e a maioria tornar-se assalariados. Ué, mas não está na vida dele. Ele falou, não, se for uma tendência. Quer dizer, a capacidade do Marx foi compreender a lógica do processo, mas em seu ser, as suas tendências negativas que se negam, e o vir a ser. Mas o vir a ser é um embrião, né? Vejam aí que loucura. A coisa não se esgota em seu fim, mas em sua atualização, sua dinâmica. Nem o resultado é o todo efetivo,
Quer dizer, pense o nosso problema enquanto conhecedores do mundo. Conhecer este objeto é conhecer. Olha, eu estou olhando para ele. Gente, por que vocês estão rindo de mim? Eu não vou falar mais piada. Eu meti para mim mesmo. Que maravilha se a gente tivesse tempo para estudar isso com bastante, né? Olha, está falando que eu sou superficial, mas que professora, não. Mas que professora, não. Olha a minha piada. A gente que não consegue ter tanto tempo para ter um conhecimento, são coisas né? que nós... Não, mas nós temos uma surpresa para vocês. Vai ter continuidade. Já convidei vários professores. Pessoal, entre nós, isso é um produto, trabalho humano. Olhar isso, explica o que é isso? Não. O resultado apaga o processo. Lembre-se o Marx no Capital. O produto apaga o processo, ou o processo se apaga no produto. Quando eu vou conhecer um objeto, eu não compreendo. Aqui eu estou vendo que é valor? Não. Aqui eu estou vendo que o trabalhador perdeu um dedo? Tão pouco. Eu só posso compreender o objeto se eu reconstituo o processo histórico da sua constituição. Mas aqui está escrito Made in China. Eu tenho que voltar para a China? Sim, senhor. O mundo está globalizado. Ah, mas dá cansaço. Bom, então eu não vou entender o objeto. Quer dizer, o objeto se entende pelo processo relacional dialético dele. Como é que eu vou saber que aqui tem $1 bilhão consumido e mais valido? Olhando para esse objeto, diz o Marx, eu não entendo. Nem olhando o operário recebendo naquela portinha o contra-cheque, que eu falei no ano passado. Olhar o contra-cheque não explica que ele foi explorado. Eu tenho que trabalhar o processo. E o processo nos seus momentos constitutivos, na sua imanência. Olha o Hegel. O Hegel está dizendo, agora ele vai nos deixar doidos, cada vez mais doidos. Vocês vão ver por quê. O todo é o verdadeiro. O Adorno vai dizer, o todo é o falso. O Hegel, o todo é o verdadeiro. A finitude contém o poder da destrutividade. Aquilo que nasce tem nele aquilo que deixa de ser. É lógico que o exemplo que ele dá, que é maravilhoso, né? Do botão, da flor, da fruta, da macieira, é lindo. É lógico que ele está falando uma metáfora aqui. Mas vejam, você já viu flor de maracujá? É a flor mais linda do mundo. Se eu tenho aqui uma flor de maracujá, de repente, não sei que mágica, isso vira um fruto verde. Depois, não sei que mágica, ele vira um fruto amarelo. Depois ele apodrece. Aí você pergunta para o Hegel, o que é o maracujá? É a árvore, com seus vários momentos constitutivos. Então ele vê as figuras do processo como figuras abandonadas. Quer dizer, algo que era flor e passou a ser fruto, deixou de ser flor para ser fruto. Então ele é uma coisa que contém em si a negatividade, nele próprio. Ele vai deixar de ser para ser outra coisa. E vice-versa. Compreendê-lo é compreender os momentos constitutivos, ainda que ele está em marcha. Ele é uma identidade, a identidade da diferença. Ele não se completa. Quando perguntar para o Marcuse, o que é identidade? Eu brincaria com ele, né? Ele falou só morto. Eu diria nem morta. Vocês não entenderam aqui. O Marcuse disse, nem morto. Ele ficou nervoso com a moça. Porque ela falou, o que é identidade? Ele falou, só quando alguém morre. O senhor, o que é identidade? É uma pergunta imbecil. Mas lembre-se de Brecht, não existe pergunta imbecil. Depende da resposta que você dá, né? E ele, eu acho que foi seco demais, por isso que eu brinquei seco demais. O todo é o verdadeiro. A finitude contém a destrutividade, a sua negação, que é a constituição de outra coisa, outra tendência. Esses escritos são do Hegel e nós poderíamos ficar vários tempos. Vocês me aguentam mais, né? 10h19, vocês aguentam? 10 minutos? Vai dar um pausa e a gente volta. Eu nem comecei no vídeo hoje.
Como eu poderia supor que o método que persigo nesse sistema da lógica não seria ainda capaz de maior aperfeiçoamento, de muita lapidação quanto aos detalhes, mas ao mesmo tempo sei que ele é o único veraz. Isso já fica claro pelo fato de que ele não é nada distinto de seu objeto e conteúdo, pois é o conteúdo em si, a dialética, que ele tem nele mesmo que o move para a frente. É claro que nenhuma exposição pode valer como científica se ela não percorre o caminho desse método e se não é adequado ao seu ritmo simples, pois é o percurso da questão mesma. Vocês entenderam? Método nada mais é do que o movimento do objeto. Veja, até hoje tem marxista que pensa: e você não vai aplicar o método dialético? Sim, onde está? Está nessa sacola. Tire os seus conceitos e aplique. Olha o que o Hegel está dizendo: o método é seguir o movimento da coisa. A coisa não acaba no seu resultado, ela é lógica do seu processo. O que é o método? Acompanhar isso. Aonde está a grande contradição que o Engels chama a atenção? É quando o Hegel cria o sistema filosófico, lógico, como fechado. E o erro do Engels é dizer que o marxismo tem uma lógica e uma história. E só o último da ontologia fala errei. E ele fala uma frase difícil para o Engels: com que direito você falou isso? Eu não posso falar isso para o Engels, né? Eu sou a unha do pé dele para falar isso. Agora, o Lukács é um dos maiores filósofos do mundo. Diz: com que direito você dividiu o marxismo em duas partes? A lógica e a história. E é a lógica que o Lukács quer fazer da estética, daquele livro Introdução à Estética Marxista. Ele quer pegar a lógica do singular, particular e universal em Hegel. Está errado. Mas ele é tão sábio que as coisas vão se mesclando. Mas aqui fica claro para nós. Além disso, porém, diz Hegel, a necessidade da conexão e o surgimento imanente das diferenças tem de se encontrar no tratamento da própria questão, pois ela recai na própria determinação progressiva do conceito. O objeto que é para o conceito, por conseguinte, certamente também aqui é dado, mas ele não entra no sujeito como objeto, que faz efeito como objeto, tal como ele é constituído para si mesmo, ou como representação, e sim o sujeito o transforma em uma determinação